São dois. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos nessa manhã juntos e um pouco distante, mas graças a Deus que a tecnologia tem nos ajudado a estarmos unidos, perseverando, buscando ao Senhor nesse domingo. Eu louvo a Deus pela vida de todos que estão em casa, que estão nos assistindo, e que aproveitaram esse momento para louvar o Senhor, porque esse é o objetivo da nossa vida aqui, também louvar ao Senhor. Ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu quero, nesse momento, ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 aos 52. O texto, ele é muito conhecido e acredito que você já tenha escutado alguma ministração desse texto, mas é sempre bom estarmos meditando nas Sagradas Escrituras constantemente. Ela é rica para nos ensinar, ela é rica para nos exortar, ela é rica para nos corrigir. Marcos capítulo 10, dos versículos 46 ao 52. A palavra do Senhor diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Grandioso Deus, Pai eterno, santo, maravilhoso Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã. Queremos te render graças pelo que tu és, Senhor, o que o Senhor tem realizado em nossas vidas, a tua proteção sobre cada um de nós. Te pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo abra nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração para compreendermos as Sagradas Escrituras e pôr em prática tudo aquilo que tu tens para nos dar, Senhor. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A fé que supera obstáculos. Nós estamos diante de um texto, como eu disse logo no início, muito conhecido. Conhecido porque esse texto se encontra em 3 dos 4 evangelhos, no caso nos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. Mas Marcos, eu acredito que é um dos mais lidos, porque ele traz aqui o nome dessa personagem, esse cego chamado Bartimeu, que quer dizer... Bartimeu quer dizer filho de Timeu, e é por isso que aqui ele, na nossa tradução, ele já traz essa tradução, filho de Timeu. Nos 2 evangelhos, o de Mateus e o de Lucas, eles não trazem o nome do cego. O de Mateus, ele relata 2 cegos em Jericó. Mas o que nós queremos trazer nessa manhã, o ensino da palavra do Senhor nessa manhã para nós, é justamente
o desenvolver a fé, o deixar a fé agir em nossas vidas. O texto diz que Jesus e seus discípulos estavam indo para Jericó. Interessante que na nossa tradução ele traz aqui um ponto, então, e foram para Jericó. E depois começa dizendo, quando ele saía de Jericó. Dá-se a entender que tem um espaço de tempo aí, Jesus adentra pelas portas de Jericó. Acredito eu que ele está pregando, ensinando ali naquela cidade. E quando ele termina de pregar ali naquela cidade, ele está saindo e junto com ele uma grande multidão, uma numerosa multidão o seguia. E nas portas dessa cidade está esse cego, a qual Marcos ele deixa bem claro que era cego e mendigo. E diante dessa circunstância social, querendo ou não, era desprezado pela sociedade, por ele não ter como se sustentar, e a sua deficiência também o atrapalhara. E a palavra já diz que ele está à beira do caminho, isto é, às portas da cidade. E quando ele escuta a multidão passar, o texto deixa bem claro que ele escuta e as pessoas dizem, o Nazareno. Lá em Lucas, ele faz a pergunta, quem é que está passando? E aí as pessoas dizem, o Nazareno que está passando. A partir desse momento em que Bartimeu percebe quem está passando ali é Jesus Cristo, então ele começa a clamar. O clamor não é simplesmente um grito, mas é a expressão mais intensa da alma. Bartimeu, então, ele começa a gritar do fundo do seu ser, chamando Cristo de Filho de Davi. Interessante que Bartimeu dá um título, chama pelo título do Messias, o Filho de Davi, porque o Messias realmente viria da linhagem de Davi. E Bartimeu, então, ele clama no seu mais íntimo do seu ser e grita, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clama pedindo justamente aquilo que muita gente não estava dando a ele. Tinha gente que dava esmola, mas o que ele mais necessitava, só Cristo podia dar. A restituição moral, social deste homem, que estava ali sem condições financeiras e sem uma saúde adequada. E então, queridos, diante disso, ele clama no versículo 47, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até aí a gente olha o texto e diz, olha que interessante, ele percebe que o Messias está ali, ele vai e clama, ele expressa a sua necessidade. Mas agora, a partir do versículo 48, algo acontece para esfriar a sua confiança, que são as oposições. Diante da sua debilitação física, né, de sua saúde, de sua condição financeira, ainda tem pessoas que querem atrapalhar a sua bênção. Interessante que o texto deixa bem claro que quanto mais ele clamava, mais o povo repreendia. Ele está simplesmente fazendo aquilo que Jeremias escreve, clama a mim e responder-te-ei. Ele estava justamente expressando a sua necessidade. Enquanto ele está expressando a sua necessidade, as oposições, os opositores vêm e mandam ele calar. Por isso que aqui nós estamos diante de um texto onde a fé vence obstáculos. A fé vence obstáculos. Imagina se diante dessa situação,
podemos dizer assim, dessas repreensões dos seus opositores. Cala a tua boca, deixa o mestre passar, ele tem o que fazer, ele vai para outra cidade. E ele ali ficasse calado diante disso, entristecesse e parasse de clamar, não iria acontecer o que aconteceu com ele. Mas ele insiste, ele persiste no seu clamor. Ele diz aqui, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Diante de nossa situação, das nossas necessidades, nós devemos, como fez este mendigo, como fez esse cego, continuar clamando, até que o Senhor ouça o nosso clamor. E Ele está com seus ouvidos bem atentos para ouvir. O interessante é que muitas pessoas clamam ao Senhor uma vez, não sei qual é o tempo determinado, mas não busca com a sua intensidade, e essa intensidade não é um grito audível, mas é a expressão da alma, que só Deus pode ouvir. Que só Deus pode ouvir. O clamor da alma, só o Senhor tem ouvidos sensíveis para ouvi-los. E aqui ele clama pedindo compaixão. Compaixão é você olhar para o seu próximo e ter misericórdia dele, ao ponto de tentar trazer para ele o conforto necessário para aquela dor. E ele clama então ao Senhor em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão manda então ele calar, e ele gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei quantas vezes ele clamou, mas o interessante é que o texto ele deixa bem claro que quanto mais se mandava calar, mais se falava, mais se clamava. E então Jesus olha e pede para chamá-lo. E no texto aqui diz que quando vão chamá-lo, diz: olha, tem bom ânimo, levanta, porque ele te chama. Aqueles mesmos opositores então se calam diante disso, porque diante do clamor do cego, e diante de muitos que ali estavam, muitos que estavam apertando Jesus Cristo, muitos que estavam seguindo Jesus Cristo, Jesus justamente dá atenção a este cego. Isso deixa bem claro que diante da multidão, Deus está te vendo, Deus está te olhando, Ele está contemplando a sua situação. Ele não está indiferente ao que você está passando, mas há uma necessidade que a gente aprende com esse cego, que é de clamar, que é de falar com o Pai, que é de buscar ao Senhor. E muitas vezes as pessoas passam por necessidades tão terríveis, mas se calam diante das pessoas, se calam diante de quem não pode te ajudar, mas diante de Deus, clame. Ele nos ensina que nós devemos clamar a Ele, porque Ele tem a solução, Ele tem a solução de cada problema. E esse cego então é chamado à presença de Cristo. É chamado à presença de Cristo. Queridos, nós devemos entender que Cristo, Ele conhece todos os nossos problemas. Ele nos conhece muito antes mesmo de nós nascermos. Ele sabe toda a nossa trajetória. Mas, como um pai, diante de um filho,
Ele faz perguntas. Ele faz perguntas que só você pode responder. Porque todo mundo estava vendo a situação de Bartimeu. Era cego e mendigo. Então, de cara, qualquer um podia dizer qual era o desejo de Bartimeu. Mas não é as pessoas que devem dizer a Deus o que você quer de Deus. É você que tem que conversar com o Senhor. É você que tem que ter essa intimidade com o Senhor, de ter a conversa. E é por isso que Jesus Cristo, quando estava ensinando os seus discípulos, ele disse: olha, quer aprender a orar? Entra no teu quarto em secreto e fala com teu pai em secreto. E ele te ouvirá. As pessoas podem estar vendo o que você está passando. Mas a conversa importante para a resolução desse problema é com Cristo. E é por isso que ele não estava dando ouvidos às pessoas, mas sim, ele estava querendo ter uma conversa com Cristo. E é por isso que enquanto as pessoas diziam cala, ele disse: não calo. E quando eles diziam cala a boca e não importunam o mestre, eles importunam. Queridos, Deus, Ele está pronto para ouvir qualquer um de nós, desde que cheguemos com um sincero coração diante dEle. Então, queridos, diante disso, quando Jesus chama, diz o texto que Ele lança de sua capa e levanta num salto a ter com Jesus. Quando Jesus ele fala aos nossos corações, nós não podemos ficar na mesma posição que estávamos. Quando Jesus ele nos convida para ter esta conversa, nós devemos chegar diante dele e se prostrar diante dele, não diante dos problemas. Esse homem já estava prostrado diante de suas aflições. E diz o texto que ele então salta e vai ter com Jesus. E Jesus faz esta pergunta: que queres que eu te faça? O que é que você está querendo que Jesus faça na sua vida? O que é que está afligindo a tua alma, que só o Senhor pode reverter a situação? Essa pergunta, ela foi direcionada a este cego, mas ela é direcionada a qualquer um de nós. É bem verdade que eu e você não sofremos de cegueira, não mendigamos, mas existem situações particulares que só o Senhor está contemplando e está bem próximo para mudar a situação. Porém, precisamos clamar, não ficar calado. Eu sei que nós estamos vivendo num quadro hoje de pandemia, e a maior parte do clamor é justamente a cura desta doença. Outros estão clamando pelos seus familiares que estão internados em estado grave. Mas, diante do quadro geral, que agloba não só doença, não só situação financeira, não só problemas particulares, mas de um modo geral, nós como cristãos devemos clamar ao Senhor para que Ele mude a situação espiritual, não só apenas nossa, mas do mundo. Do mundo. Porque o maior problema hoje, e eu sempre digo, não é as doenças, não é a situação financeira, isso é consequência do maior problema que é o pecado.
E o pecado, ele acaba destruindo, ele acaba trazendo discórdia, ele acaba trazendo aflições. Mas o povo de Deus foi levantado para clamar em alta voz diante de uma multidão que quer que calemos. Devemos clamar ao Senhor porque Ele está ouvindo o clamor do seu povo. No versículo 50 ele diz que toma a sua capa, levanta e vai ter com o Senhor Jesus. E Jesus pergunta: o que queres que te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então nós percebemos que esse cego, ele via antes de ser cego. Ele tinha uma vida social, podemos dizer assim, comum. Mas não sabemos qual foi o motivo pelo qual ele ficou cego, em que situação, em que data. Só sabemos uma coisa, que ele enxergava. Ele enxergava. E então, Jesus olha para o cego e, como eu disse a você, todo mundo aparentemente podia dizer: não, ele vai enxergar, ele é que pedir para enxergar. Mas só você pode dizer a Deus o que você está necessitando. Só você. Alguém pode olhar e dizer: não, ele deve estar com problema financeiro, ele vai pedir isso. Mas esta pergunta, ela vai muito mais além do que os nossos olhos podem ver. Ela só é realizada porque Deus vê muito mais do que isso. E diante disso ele responde: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Lá em Lucas diz que quando ele chega, ele começa a glorificar a Deus. Lucas capítulo 18, do 35, versículo 35 diante. Ele começa a glorificar a Deus, exaltar o Senhor. Diante desse texto, nós aprendemos também que quando Deus age em nossas vidas, não é para nós ficarmos calados, mas expressarmos com a nossa vida, com a nossa alma, a grandeza, a misericórdia de Deus. Porque esse homem pediu pela misericórdia do Senhor, e o Senhor atendeu o seu clamor. Não podemos limitar a ação misericordiosa do Senhor. Não podemos. Em contrapartida também, quando nós somos agraciados por Ele, não podemos calar-nos. Devemos proclamar, anunciar essa benevolência, essa bondade que o Senhor tem para conosco. Queridos, as pessoas sabiam que era Jesus, as pessoas sabiam que Ele estava passando por ali, mas é necessário que todos nós que fomos alcançados por Ele, tenhamos essa vontade, esse desejo de proclamar a misericórdia de Deus. Ele tem feito muito por nós. E não são poucas coisas que o Senhor tem realizado, e não podemos ficar calados. O texto diz que esse cego, ele vai seguindo agora Jesus Cristo. Diante daquela multidão que pedira para ele ficar calado. Eu digo, se ele gritava pela misericórdia do Senhor, ele agora grita louvando a Deus. O texto lá em Lucas diz que ele sai louvando, engrandecendo o nome
do Senhor. A sua alma agora, ela não está clamando, ela agora está jubilando, e esse júbilo faz externamente louvar ao Senhor. Eu sei que existem situações na sua vida, na nossa vida, que é momento de clamar, de chorar, de chorar, de chorar, mas nós devemos entender que quando a ação misericordiosa de Deus adentra pela nossa vida, agora é o momento de jubilar, de cantar louvores, e não de ficar calado. Com a mesma intensidade que ele clamava pela misericórdia, agora ele estava louvando. E é isso que nós devemos entender, que diante de Deus, a nossa alegria também tem que ser transbordante. O que é que nós aprendemos com este homem? O que é que nós aprendemos com esta passagem? Nunca pare de clamar ao Senhor. Saiba de uma coisa: há um tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado por Deus. O que é que nós aprendemos com esta situação? Não dê ouvido às palavras opositoras de desânimo. Desiste, não precisa clamar. Deus não quer. Enquanto você não ouvir a resposta do próprio Deus, clame, insista, persista, faça feito Paulo. 3 vezes pedi ao Senhor que Ele tirasse de mim esse mensageiro de Satanás, esse espinho na carne, e por 3 vezes ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Então ele se cala. Então nós devemos nos calar diante da resposta de Deus, e não da resposta dos homens. Enquanto Deus não te der a sentença, não te anunciar o que Ele tem para você, o que Ele determinou para você, clame. Converse com o Senhor. Esse é o momento de conversarmos, esse é o momento de estarmos em intimidade com o Pai. E só Ele pode. O que é que nós aprendemos com este homem? É que ele sabia que Jesus podia socorrê-lo. O texto deixa lá em Lucas, deixa claro que quando ele escuta que é Jesus, ele então clama. Se alguém dissesse, não, é fulano de tal, ele ia ficar calado. Mas ele diz que quando ele escuta que Jesus está a passar, ele diz: agora é a minha vez. Chegou a minha hora de conversar com o filho de Davi, com aquele que tem misericórdia. A fama de Jesus já corria aquela região, e é por isso que quando ele escuta que Jesus estava passando, ele não perde a oportunidade. O que é que nós aprendemos? Não perca a oportunidade de conversar com Cristo. Não perca, queridos. Devemos remir o tempo, porque nós estamos vivendo num momento em que muitos não querem conhecer o Senhor, mas você conhece. Você conhece esse Deus maravilhoso. Não é de ouvir falar, é de ver em sua vida. Eu fico pensando, imaginando se nós tivéssemos a oportunidade num culto de cada um dos irmãos, em vez de vir aqui ler um texto e louvar, mas falar de sua transformação, de sua vida com Cristo, daquilo que Cristo fez em sua vida. Eu digo uma coisa, queridos, sem medo de errar, não daria tempo de
tanta gente expressar o que Cristo fez na sua vida. Nós devemos, como fez este homem, à medida em que Cristo ele está trabalhando em nossas vidas, nós devemos anunciar. Aqui diz que ele seguia a estrada fora. Isso quer dizer, ele caminhava para onde Jesus ia. E nós devemos andar onde Jesus manda andar. Não limite esse momento de você clamar. Muitas vezes nós limitamos a evangelização até as portas de nossa casa, ou até o nosso trabalho, e esquecemos que Cristo nos chamou para proclamar esse evangelho até os confins da terra. E isso só pode acontecer com pessoas que foram alcançadas, transformadas por Cristo. Esse se tornou mais um dos missionários, clamando, começou com um clamor e agora termina com louvor. E aí a gente entende muito bem o que o salmista diz, que o choro pode durar uma noite, um tempo, mas a alegria vem pelo manhã, isso é, pelo tempo determinado pelo Senhor. Não desista de clamar a esse Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, tão benevolente. E então, queridos, eu quero terminar essa breve reflexão nessa manhã de domingo, que você acordou e deve estar clamando ao Senhor, ou não tem nem força para clamar. Eu quero te dizer que insista com Deus, não como Ele sendo seu empregado, não, mas como Senhor misericordioso, como o Senhor bondoso que Ele é. Insista. Nessa nossa caminhada, nós devemos aprender a buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Devemos aprender a insistir com Deus e entender que Ele está com seus ouvidos bem atentos e com a sua boca para responder às nossas orações. Não desista. Não deixe que as aflições da sua vida, a situação tenebrosa, esse tempo de aflição que você está passando, eu não sei quanto tempo é, se é um ano, se são 2 anos, se é uma semana, se é um dia, não desista e também não dê ouvidos às palavras negativas. Insista sempre em clamar e esperar a resposta de Deus, que então você virá e verá a benevolência do Senhor. Amém, queridos? Que nessa manhã, em Cristo Jesus, nós possamos continuar firmes com a nossa fé nesse Deus verdadeiro, nesse Deus que salva, nesse Deus que é misericordioso, que Ele não deixa de ser compassivo, Ele está sempre agindo por nós, intercedendo por nós. Que Cristo Jesus continue nos abençoando. Nesse momento vamos orar, agradecendo a Deus por esta manhã de domingo, né? Louve ao Senhor, exalte ao Senhor. Hoje você pode estar dizendo, eu não vou estar, hoje não tem culto lá na igreja, não vai ter culto presencial, mas você tem aí o culto online. Ligue sua TV, ligue seu celular, assista, não deixe de adorar o Senhor. E saiba, nós somos a igreja. As portas podem estar fechadas, mas a igreja continua viva, porque somos cada um de nós, e nós devemos continuar prestando o culto ao nosso Deus.
Senhor Pai, eterno Deus, Criador dos céus e da terra, é com muita alegria, ó Pai, que nós estamos aqui, Senhor, agradecidos, te exaltando, te louvando, ó Pai. Eu sei que existem situações em nossas vidas que querem parar-nos, mas nós devemos fazer como fez esse cego, Pai, como fez Bartimeu, ó Pai. Em vez de calar, ele clamou em alta voz a Deus, até o Senhor ouvi-lo. E ele só parou de clamar porque o Senhor chamou a sua presença e perguntou o que ele queria. E então ele respondeu, porque, Senhor, muitas vezes tu perguntas a cada um de nós, o que queres que eu te faça? E muitas vezes nós somos levados por pedir coisas que não vão nos aproximar de Ti. Nós devemos estar buscando, Senhor, pedir a Ti, ó Pai, coisas que venham nos trazer mais para perto de Ti, ó Pai. Ó Deus eterno, não deixe que as aflições calem a nossa boca. E quando Tu vier com a Tua benevolência, com a Tua compaixão, com a Tua misericórdia, Senhor, nós venhamos usar esta mesma boca que clamou para louvar o Teu santo nome, para exaltar a Ti, Senhor, e anunciar as coisas que Tu tem feito, os benefícios que Tu tem realizado em nossas vidas. Ó Pai eterno, muito obrigado por esse domingo, Senhor. Te pedimos, ó Senhor, que à medida do passado dia, ó Pai, nós tenhamos um culto, Senhor, em nossas casas, aonde nós estivermos, ó Pai, venhamos a louvar o Teu santo nome. Nós te pedimos, ó Senhor, por esta nação. Nós te pedimos, ó Pai, por este estado, ó Deus. Ó Pai eterno, te pedimos que Tu, Senhor, toque no coração dos nossos governos, para eles entenderem, ó Pai, que não é fechando as portas da igreja que essa doença vai passar, mas é abrindo as portas dos corações e se arrependendo, que a Tua ação vai vir sobre a vida dessa nação. Então, ó Pai, nesse momento colocamos os nossos governadores em Tuas mãos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos leva para nossas casas. Continua conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue vos abençoando.